E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. A Arsenal apresenta a oferta por Gyökeres e se aproxima do acerto pela compra do jogador. A diretoria do Sporting está aberta para escutar propostas e aguarda os contatos dos times interessados na sua grande contratação. Dentre os principais candidatos a fechar o acordo é justamente o Arsenal, equipe comandada por Mikel Arteta. O time da Premier League tentou sua compra em outras oportunidades e acredita que esse é o momento perfeito para sua chegada. Nessa semana, a direção dos Gunners apresentou uma oferta milionária para encaminhar um acordo pela compra do atacante sueco. Eles acreditam que os valores ofertados são mais que suficientes para concluir a chegada do jogador ao plantel. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Correio da Manhã, o Arsenal apresentou uma oferta pela contratação de Gyökeres. O atacante sueco é a prioridade da diretoria para a próxima temporada europeia. Arteta acredita que a chegada do centroavante elevaria o nível técnico da equipe e os colocaria como favoritos ao título da Premier League. Bom, tropa, começando falando um pouco do Gyökeres, né? Eu acredito que seria uma boa opção para o Arsenal contratá-lo, né? Porque ele é um ótimo centroavante, já se provou bastante, fazendo golaços em times grandes como o Barcelona e outros, né, que o Sporting enfrentou, se não me engano. E, cara, é sensacional ver um jogo dele, né? Ele também fez gol no Manchester City, né, que estava com aquele time avassalador. E mesmo assim, eu acho que, se eu não me engano, eles ganharam do Manchester City com o gol do Gyökeres. Então é muito interessante tê-lo na equipe, né? E eu acredito que elevaria um pouco ainda mais o time, né, do Arsenal, até porque eles estão precisando de um centroavante. Desde quando o Gabriel Jesus sai do time, não tem um centroavante fixo, né? Então isso ajudaria bastante o time a desenvolver o seu futebol ainda mais, né? Indicou que seria melhor para o clube londrino se uma oferta fosse rapidamente formalizada por seus dirigentes. A fonte indica que os britânicos resolveram escutar o técnico e ofertaram algo em torno de 75 milhões de euros pelo atleta. Eles acreditam que a quantia será suficiente para convencer o Sporting a liberá-lo já no verão europeu em julho. Entretanto, apesar dessa confiança, uma ala da diretoria teme que o atacante acabe sendo seduzido pelo Chelsea, que também tem interesse. Os Blues poderiam atraí-lo com uma oferta salarial superior, freando a investida do Arsenal. Até então, não se há nenhuma notícia que vincule uma oferta por parte do outro grande clube inglês pela contratação do artilheiro do futebol em 2025 na Euro. O Manchester City está determinado a contratar um meia Dani Olmo do Barcelona e da seleção espanhola. Nessa quarta, o jornal Mundo Deportivo destacou que o clube inglês acelerou as conversas para ter o atleta nessa janela. Olmo é um dos nomes de destaque no Barcelona no elenco nessa temporada. Os Citizens tentam antecipar um acordo pelo jogador, que interessa ao time de Pep Guardiola desde o ano passado. A expectativa dos ingleses é conseguir fechar o negócio já na próxima semana. Olmo conseguiu um grande destaque no Barcelona e os catalães sabem que será difícil vencer a disputa para deixar o Olmo na permanência na equipe catalã. Ainda mais porque, diante das dificuldades financeiras do clube, uma venda para o Manchester City seria de muito bom grado para as finanças do clube. O meia, vale lembrar, teve como seu clube o Red Bull Leipzig anteriormente desde 2019 e só na temporada 24-25. Bom, tropa, falando também sobre o Dani Olmo, né, que é um grande jogador também que foi destaque na Euro passada, seria muito interessante também que ele fosse para o Manchester City, né, porque o time está em reconstrução, então seria muito interessante ele ir para lá também, né. Então ele também iria aprender muito com o Pep Guardiola, que é um grande treinador, né, e o Manchester City não está numa fase boa, né, porque os jogadores parece que estão muito desanimados. Hoje mesmo eles perderam para o Crystal Palace, que é um time que está em alta, só que não é tão bom quanto o Manchester City, que tem um elenco forte, né, que tem um elenco vencedor e é acostumado a vencer. Então, mudando o meio de campo deles, né, que o De Bruyne vai sair porque ele não quer mais ficar no time, ou, se não me engano, o Manchester City também não quer que ele fique mais no time. Então, o Dani Olmo seria uma grande opção para substituí-lo e fazer história no Manchester City, né? Que eu acredito que vai ser um time ainda grandioso, ainda mais.
né? Foi para o Barcelona. Ele é cria das categorias de base do Barcelona e também passou pelo Dinamo de Zagreb da Croácia, antes de atuar na Alemanha e posteriormente na Espanha, sendo um dos destaques da campanha do título. Dani Olmo mais uma vez quer provar o seu valor talvez em outras terras, já que atuou na Alemanha, na Espanha e pode agora atuar na Inglaterra. E a Premier League ganharia um grande adicional de qualidade, convenhamos, porque Dani Olmo é um excelente jogador. Ainda lesionado, Neymar está entrando na reta final de seu contrato com o Santos. O futuro segue totalmente indefinido e nos últimos dias o craque do Peixe teve seu nome vinculado ao Flamengo. O flerte é bem antigo, recheado de episódios curiosos. O clube carioca ainda vai disputar o Mundial de Clubes, algo que poderia ser um atrativo para o jogador. Mas afinal, existe chance de Neymar se tornar jogador do Fla? O jogador já vestiu a camisa rubro-negra em diversas oportunidades, comemorou o título da Libertadores em 19, quando Gabigol marcou 2 vezes contra o River, e também disse que o Flamengo é seu segundo time. O momento do clube carioca é muito melhor que o do Peixe, protagonista no futebol brasileiro. Bom, tropa, eu acredito que o Neymar não vai sair do Santos, né? Porque eu acho bem difícil isso acontecer, porque ele já está fechado bastante com o time, né? E o comprometimento dele está 100% no time, então provavelmente ele não vai sair, né? E o Flamengo também eu acho que não contrataria, porque o Flamengo gosta de jogadores que têm um bom desenvolvimento e não lesiona tão fácil, então seria bem improvável o Neymar ir para lá, ficar só no departamento médico, então acho que não seria muito viável contratar o Neymar, então é muito difícil o Flamengo querer contratar o Neymar no atual momento, né? Então eu acho que essa hipótese está totalmente descartada, né? Campeão de praticamente todos os títulos possíveis e com um elenco robusto nos últimos anos. Apesar disso, as partes nunca saíram do campo do flerte, e apesar do staff de Neymar querer muito ele no Flamengo, o jogador já vestiu a camisa rubro-negra em diversas oportunidades, comemorou o título da Libertadores em 19, quando Gabigol marcou 2 vezes contra o River, e também disse que o Flamengo é seu segundo time. O momento do clube carioca é muito melhor que o do Peixe, protagonista no futebol brasileiro, campeão de praticamente todos os títulos possíveis e com um elenco robusto nos últimos anos. Apesar disso, as partes nunca saíram do campo do flerte, e apesar do staff de Neymar querer muito ele no Flamengo, até o momento o roteiro se repete. A reportagem viu que Neymar e Santos caminham para a renovação do vínculo, que vai até o dia 30 de junho. Neymar não entra em campo desde o dia 18 de abril, quando sofreu a segunda lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o staff de Neymar sabe que Neymar daria um boom gigantesco em todos os aspectos do marketing se chegasse a realmente jogar no Flamengo nessa reta final que ele tem no futebol brasileiro, antes que tente rumar para a Europa mais uma vez. Porém, mais uma vez, como eu venho afirmado, isso não passa do campo das negociações e nada confirmado. A seleção brasileira pode ganhar um reforço de peso fora das 4 linhas. O novo técnico da equipe, Carlo Ancelotti, entrou em contato com o ex-jogador Kaká para discutir sua possível participação na comissão técnica visando a Copa do Mundo de 2026. A informação foi revelada pelo Metrópolis. Ainda de acordo com o Metrópolis, pessoas próximas ao ex-jogador afirmam que ele está receptivo à ideia e não deve recusar um convite formal da CBF. Kaká vem se preparando para atuar nos bastidores do futebol desde sua aposentadoria. Em 2022, concluiu o curso da CBF Academy, obtendo a licença necessária para... Bom, tropa, falando um pouco também do Kaká, mano, eu acredito que ele se encaixaria perfeitamente nessa seleção, né? Porque ele é um ótimo, já foi um ótimo jogador e sabe como é que funciona o mundo do futebol, né? Então seria muito interessante tê-lo na comissão técnica, junto com o Ancelotti, que é outro campeão. Então seria bem viável e bem bom ter 2 grandes pessoas para comandar essa seleção, né? Então é muito interessante ver isso e provavelmente vai acontecer, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer aí, se ele vai aceitar ou não, né? Para treinar equipes profissionais no Brasil. Além disso, o ex-meia estudou gestão esportiva por meio de programas da UEFA, da FIFA e da Universidade de Harvard, ou seja, o vínculo é grande. A parceria, vale lembrar, entre Kaká e Carleto é antiga e cheia de conquistas. Entre 2003 e 2009, o técnico italiano comandou o brasileiro em 270 partidas pelo Milan, período em que conquistaram juntos 5 títulos, incluindo a Liga dos Campeões em 2007, ano em que Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo com a Bola de Ouro. Ancelotti assumirá oficialmente o comando da seleção após o fim da temporada europeia, e a expectativa é que ele faça sua primeira convocação no dia 26 de maio, logo após o encerramento da La Liga. A lista será para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 2026, nos dias 5 a 10 de julho.
Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?